Tiago Ribeiro começou a fingir estar doente cerca de 4 semanas antes de a Ribeiro Medtech fechar uma parceria de capital e operações no valor de 300 milhões de euros. No início, era apenas uma tosse ocasional. Poucos dias depois, começou a levar a mão ao peito à minha frente. Ao jantar, mal tocava na comida. O homem que antes ficava em jantares de negócios até às 2 da manhã passou uma semana inteira em casa. Numa noite, cerca de uma semana e pouco depois de ter começado a perder peso, entrou no escritório depois de eu me deitar e falou ao telemóvel em voz baixa. Quando abri a porta, ele desligou imediatamente. Aconteceu alguma coisa na empresa? Perguntei apenas uma vez. Tiago abanou a cabeça, sorrindo com um ar forçado. Estou só um pouco cansado ultimamente. O contrato está quase fechado, não quero estragar tudo na reta final. A sua tese estava de facto péssima. Tinha olheiras profundas e os lábios sem cor. Nas gavetas começaram a acumular-se analgésicos e suplementos vitamínicos. Certa noite, ouvi o som de tosse vindo da casa de banho. Quando entrei, Tiago puxou o autoclismo de imediato. Na borda do lavatório branco, restava uma pequena gota de um vermelho escuro. Tiago. Quando estendi a mão, ele evitou o meu toque pela primeira vez. Não é nada. Ainda tenho trabalho, vai te deitar primeiro. Depois de Tiago regressar ao escritório, limpei a mancha vermelha com um lenço de papel. Não cheirava a ferro. Em vez disso, tinha um leve cheiro a sumo de tomate. Foi aí que percebi, Tiago não estava doente. Ele queria fazer-me crer que lhe restava pouco tempo de vida. 3 dias depois, o motivo ganhou forma. À noite, Tiago sentou-se no sofá da sala a segurar um atestado médico. Quando me aproximei, os seus olhos estavam vermelhos. Inês, há uma coisa que não te consegui dizer durante todo este tempo. No documento que me estendeu lia-se leucemia mieloide aguda. Havia registros de exames à medula, análises ao sangue, contagem de plaquetas e até a assinatura digital da médica responsável. Parece que já estava bastante avançado quando descobriram. Tiago baixou a voz. Disseram-me que tenho no máximo meio ano. Fiquei em silêncio, a olhar fixamente para o diagnóstico. Ele deve ter pensado que eu estava devastada. Segurou a minha mão. A palma dele estava quente. O pulso batia com força. Vou precisar de quimioterapia. O internamento será longo. Os custos do tratamento podem esgotar todas as nossas poupanças. Fez uma pequena pausa e continuou. Inês, vamos divorciar-nos. Em 8 anos juntos, era a primeira vez que Tiago chorava daquela maneira à minha frente. Quando fundamos a empresa, vivíamos num quarto barato sem janelas. Quando a empresa não pôde pagar os salários durante 3 meses, eu vendi as joias que a minha mãe me tinha deixado. O Tiago dessa altura chorou a valer. Se a empresa sobreviver, juro que nunca te trairei na vida. Tinha dito isso enquanto me abraçava. Agora, veste camisas feitas à medida e vive na cobertura do edifício mais luxuoso de Lisboa. E esse mesmo Tiago estava a fingir ter leucemia para se separar de mim. Levantei o rosto. Por que o divórcio? Não te quero arrastar para isto. Se somos casados, não deveríamos enfrentar o tratamento juntos? É exatamente por teres estado ao meu lado estes 8 anos. Não quero destruir o resto da tua vida. Tiago apertou a minha mão com força. Inês, eu amo-te. Por isso, quero que refaças a tua vida. Dito isto, tirou um maço de documentos debaixo da mesa de centro. Era um acordo de divórcio e uma proposta de divisão de bens, dividido em mais de 10 páginas, com as etiquetas para assinar já coladas. Achei que alguém a quem acabavam de dar 6 meses de vida estava demasiado bem preparado. Folheei uma página de cada vez. Os direitos de uso da cobertura no edifício Castilho ficariam para Tiago Ribeiro. As ações da Ribeiro Medtech ficariam para Tiago Ribeiro. As dívidas atuais da empresa e os custos futuros dos tratamentos seriam assumidos por Tiago. Em princípio, eu não exigiria qualquer divisão adicional dos bens adquiridos durante o casamento. Além disso, havia uma cláusula que estipulava que, após o divórcio, eu não interferiria nas parcerias de capital, angariação de fundos ou operações clínicas da Ribeiro Medtech. Tiago apontou para a secção das dívidas. A empresa parece estar a ir bem, mas na verdade temos empréstimos, e não sei a quanto chegarão as despesas médicas. Eu assumo isso tudo. E continuou com um tom desenhado para me tranquilizar. Inês,
Só precisas de sair de mãos a abanar, sem te preocupares com nada. Estava a entregar-me papéis para eu abdicar do patrimônio como se fosse o seu último ato de compaixão. Fiquei a olhar para o papel durante algum tempo. Tiago interpretou isso de outra forma. Sentou-se ao meu lado e puxou-me para si. Desculpa, disse que te protegeria sempre, mas não vou conseguir fazê-lo até ao fim. Do ombro dele vinha o cheiro de um perfume que eu não conhecia. Uma fragrância de flores brancas que eu não usava. Era o perfume que Mafalda Silva costumava usar. 3 dias antes, Leonor Costa já tinha confirmado a falsidade daquele atestado. O nome do hospital e o formato pareciam reais. Contudo, o número de controlo do documento não existia. Ao contactar o Hospital Universitário de Lisboa, verificou-se que não havia qualquer histórico de consultas de hematologia em nome de Tiago Ribeiro. Não havia registro de internamento, não havia requisição para exame de medula óssea, nem qualquer amostra de sangue correspondente. O número da amostra no atestado nem sequer coincidia com o formato que o hospital estava a utilizar naquele ano. A assinatura digital pertencia a outro médico da secção de hematologia, um médico que, no dia da emissão, estava num congresso no Algarve. Além disso, quem abriu o modelo do atestado a partir de um terminal interno do hospital foi Mafalda Silva, a mulher da secção de hematologia que Tiago sempre tratara de forma especial desde os tempos de faculdade. Durante o último semestre, ela tinha frequentado a empresa como conselheira clínica da Ribeiro Meditech. Tiago dissera-me que ela estava apenas a preparar os dados médicos necessários para o contrato de 300 milhões de euros. A realidade era outra. Os registros de pagamento que Leonor investigou mostravam que, há 2 meses, tinha sido feito um depósito numa loja de noivas no centro de Lisboa. Na secção do noivo no formulário de inscrição, lia-se Tiago Ribeiro. Há 1 mês, os dois tinham visitado 3 possíveis futuras casas. A que mais lhes agradou foi exatamente a cobertura no edifício Castilho, onde vivíamos. Assim que o divórcio estivesse concluído, mudariam de quarto principal, e o escritório passaria a ser o quarto do bebê. As coisas da minha mãe iriam para o armazém. As conversas já iam nesse ponto. Mafalda estava grávida de 2 meses. O prazo que ela tinha dado a Tiago era antes da assinatura do contrato de 300 milhões de euros. Se ele não se divorciasse até lá, ela não continuaria a fornecer os dados clínicos do hospital, nem a sua cooperação médica à Ribeiro Meditech. Inês, quando Tiago me chamou, afastei-me do seu ombro. Não há mesmo outra solução? Ele desviou o olhar. Os médicos dizem que é muito difícil. Não quero que me vejas definhar. Então o que é que eu posso fazer? O olhar de Tiago caiu sobre o acordo de divórcio. Quero que assines isto e saias daqui. Fez uma pausa. O mais depressa possível. Aquelas últimas palavras não soaram a voz de um homem doente. Acenei com a cabeça. Está bem. O rosto de Tiago paralisou. Ele, de certo, planeava ter de me persuadir mais. Estava preparado para choro, recusas ou insistências da minha parte para o acompanhar aos tratamentos. Tens a certeza? Se é esse o teu último desejo, eu compreendo. Fechei os documentos. Ao fazê-lo, Tiago relaxou os ombros. Não era a expressão de alívio por me ter protegido. Era a cara de quem pensava que o contrato de 300 milhões, as ações da empresa, a casa na Rua Castilho e a vida com Mafalda iriam cair-lhe nas mãos conforme planeado. Disse que queria tratar da papelada no dia seguinte. Alegando não haver tempo a perder, nessa mesma noite, enquanto Tiago estava no escritório a falar ao telefone com Mafalda, enviei uma mensagem a Leonor. O acordo de divórcio apareceu. Não passou nem 1 minuto até ela ligar, como prevíamos. Ele fica com a casa e com as ações e inclui a cláusula de não perseguição futura por ambas as partes, incluindo abdicares de te intrometeres na empresa. Leonor fez uma pausa. É bastante conveniente para ele. O documento corrigido já está pronto. Na manhã seguinte, recebi a versão alterada através da secretária de Tiago. A aparência era quase idêntica. No entanto, Leonor tinha mantido e acrescentado partes vitais. Ambas as partes declaravam ter revelado adequadamente os bens durante o matrimônio. Caso se provasse ocultação, omissões não naturais ou dívidas fictícias, haveria lugar a indemnizações separadas. Qualquer ato de garantia, cedência ou alienação sem confirmação e requerimento do próprio
não teria validade. Nenhuma dívida pessoal não confirmada seria imputada à outra parte. E, sobretudo, o acordo isentava de perdão qualquer fraude, falsificação de documentos, violação de direitos ou falsas declarações que ficassem fora do âmbito do acordo. Estas cláusulas estavam subtilmente diluídas ao longo de mais de 10 páginas. A atribuição de bens em si não alterava a estrutura que Tiago preparara. Mantive tudo de forma a parecer que a esposa ignorante estava a assinar apressadamente para libertar o marido doente. Quando Tiago recebeu os papéis, foi diretamente à página da divisão de bens. A única coisa que verificou foi se o que ficava para ele se mantinha inalterado. Alteraste alguma coisa? A Leonor achou melhor precaver-se, para não lhe virem cobrar dívidas depois. Falaste-lhe da minha doença? Disse-lhe apenas que estavas mal de saúde e que a empresa tinha dívidas. Tiago folheou mais 2 páginas. Eu perguntei, acho que afinal não me quero divorciar. Se desistirmos disto, acompanho-te nos tratamentos. Não. Tiago fechou o documento prontamente. A doutora Leonor é advogada, por isso é natural que seja cautelosa. Desde que não te envolvas com a empresa daqui para a frente, por mim tudo bem. Assinou ali mesmo. Não quis mostrar o documento aos advogados da empresa. Estava com pressa. Queria acabar com o nosso casamento. Queria oficializar Mafalda. Queria garantir o que achava necessário para o contrato de 300 milhões de euros. Planeava pensar no resto mais tarde. Até ao dia em que entregou os papéis do divórcio, Tiago manteve a farsa. Sofia Mendes, a funcionária do registro civil, olhou para o rosto dele enquanto verificava os papéis. O senhor sente-se bem? Tiago sorriu debilmente. Estou bem. Apenas um pouco indisposto. Terminado o registro, Tiago olhou para mim. Inês, a partir de agora pensa em ti. Não ponha sempre os outros em primeiro lugar. Respondi. Só depois de confirmar que o divórcio tinha sido averbado. Tu também, Tiago. Ao sair da conservatória, ele não se dirigiu ao hospital. Caminhou a passo acelerado em direção a um carro preto estacionado na berma, onde Mafalda, num vestido branco, o esperava. Ela colocou uma mão sobre a barriga e sorriu ao ver Tiago. Já está? Tiago abraçou-a pela cintura. Sim, beijou-lhe a testa. Vamos. Agora é a nossa certidão de casamento. Fotografei a cena toda à distância com o meu telemóvel. O registro da hora ficaria gravado. O homem que ontem dizia ter meio ano de vida foi assinar o divórcio e usou o mesmo embalo para ir casar com outra mulher. Isto registrava a cronologia, provando a inexistência da doença, o motivo apressado para o divórcio e a verdadeira relação entre eles. Logo a seguir, recebi uma mensagem da Leonor. O processo de gestão de ativos da família Bragança foi concluído conforme previsto. À meia-noite do dia em que completei 34 anos, os meus plenos poderes sobre o patrimônio da família, avaliado em cerca de 15 mil milhões de euros, entraram oficialmente em vigor. Seguiu-se outra mensagem. Era sobre a cobertura no edifício Castilho, que Tiago pretendia usar como a nova casa com Mafalda. O texto da Leonor era curto. Essa cobertura também faz parte dos teus ativos. Não tinham passado nem 10 minutos desde que Mafalda entregara os papéis do casamento. Uma fotografia apareceu no Instagram, uma cópia da certidão de casamento e flores brancas. A mão de Tiago repousava no ombro de Mafalda, que estava ligeiramente de lado. A legenda era breve. Demos uma volta grande, mas finalmente casei-me com a pessoa que mais amo. Os executivos da Ribeiro Medtech alinhavam mensagens de felicitações e conhecidos do Hospital Universitário de Lisboa também celebravam o recém-casal. No meio, havia este comentário. Uma casa nova de 8 milhões de euros. Vão mudar-se hoje? Mafalda respondeu com um emoji sorridente. Já estamos a caminho. Eu estava no carro de Leonor a ver aquele ecrã. A conta dela estava configurada para não ser vista por mim, mas um funcionário da Ribeiro Medtech tinha me enviado anonimamente as capturas de ecrã. Leonor olhou para o telemóvel uma vez. Ontem 6 meses de vida. Hoje certidão de casamento. Recuperou depressa. Fechei o telemóvel. Deixa-os ir primeiro. O edifício Castilho era um condomínio de luxo no centro da cidade. A cobertura ocupava todo o último piso e Tiago vivia lá há 3 anos. Quando a Ribeiro Medtech começou a receber mais investidores,
precisou de um espaço para ser usado como residência do fundador. Nessa altura, a gestão de ativos Bragança Asset Management, autorizou o seu uso. No entanto, a propriedade nunca foi transferida. O proprietário registrado continuou a ser a Bragança Asset Management S.A. O que Tiago possuía era um direito contratual de utilização do imóvel apenas enquanto o casamento durasse. Não podia vendê-lo, não podia usá-lo como garantia hipotecária, não o podia ceder a terceiros. Tampouco estava autorizado a usá-lo como garantia de crédito para angariação de fundos. O contrato era explícito. As condições de término do contrato também eram claras. Se a relação matrimonial comigo terminasse, o direito de uso de Tiago cessava. Não bastaria devolver as chaves, o acesso à garagem, a entrada nas áreas comuns e a autenticação do elevador privado para a cobertura seriam imediatamente cancelados pela empresa de gestão. Tiago assinara esse contrato de comodato após lhe ter sido explicado tudo, há 3 anos. Nessa altura, a minha mãe perguntou-me apenas uma vez: vais mesmo deixá-lo usufruir de tudo isto? Eu respondi: somos casados, não precisamos de separar tudo ao milímetro. A minha mãe não disse mais nada. Apenas não moveu um único papel do registro predial nem dos bens geridos pela família. Pouco depois das 4 da tarde, Tiago e Mafalda chegaram ao edifício Castilho, seguidos por 3 carrinhas de mudanças. Móveis novos, um berço, fotografias emolduradas dos dois. Numa das portas das carrinhas estava até escrito o nome da família, Ribeiro. Foram interceptados logo no acesso à garagem. O carro registrado de Tiago não foi reconhecido pela cancela. Após tentar novamente, o segurança Carlos Fonseca aproximou-se. Boa tarde. Posso confirmar a vossa reserva de visita? Tiago baixou a janela. Eu moro na cobertura. Este carro está registrado aqui há 3 anos. Carlos consultou o terminal. A autorização permanente de entrada do Sr. Ribeiro expirou hoje, à meia-noite. Expirou? Como assim? Quem é que a cancelou? A empresa de gestão, em representação do proprietário. Mafalda intrometeu-se a partir do lugar do pendura. Não será um erro do sistema? Hoje são as nossas mudanças. Pode verificar outra vez? Carlos confirmou novamente. O resultado é o mesmo. Neste momento, tem de proceder como visitantes normais. Tiago ligou ali mesmo para o administrador do condomínio. Poucos minutos depois, Nuno Almeida desceu. Antes, sempre que via Tiago, chamava-o logo de Dr. Ribeiro. Hoje foi diferente. Senhor Ribeiro, fomos notificados pelo proprietário de que o seu direito de uso terminou. A partir de agora, qualquer entrada requer a autorização expressa do proprietário. A voz de Tiago subiu de tom. Eu sou o proprietário. Esta é a residência oficial cedida pela empresa. Nuno olhou para os registros no seu terminal. O imóvel não está em nome do Sr. Ribeiro, nem da Ribeiro Medtech. Eu moro aqui há 3 anos, pode residir cá há 3 anos. Mas a propriedade é outra questão. Atrás deles, as carrinhas de mudanças acumulavam-se, impedindo a entrada de outros carros. Mafalda baixou a voz, percebendo que nenhum móvel tinha sequer chegado ao átrio, e os funcionários das mudanças estavam parados. Isto não está a avançar. Tiago, mostra-lhe o documento. Tiago contactou a sua assistente e mandou-a trazer uma pasta do carro. Tenho isto. A Inês concordou em ceder-me esta casa. Nuno não pôde tomar uma decisão sozinho e processou a entrada provisória de ambos como visitantes, mas ficaram retidos na garagem subterrânea. O elevador privado da cobertura não se movia. O reconhecimento facial e a leitura de impressões digitais tinham sido desativados. Os elevadores normais não subiam ao último andar. Tiago inseriu o código PIN que costumava usar. O ecrã não mudou. Utilizador não registrado. A terceira tentativa o painel bloqueou. Atrás deles, os carregadores aguardavam. Mafalda olhou para Tiago. Sempre me disseste que a casa era tua. Tiago respondeu imediatamente. Foi a Inês que bloqueou o acesso por capricho e virou-se para Nuno. Chame a manutenção técnica para abrir isto. Eu hoje entro nesta casa, custe o que custar. Nuno abanou a cabeça. Até termos confirmação do proprietário. Não podemos abrir. Tiago interrompeu-o. A confirmação dou-a eu. Sou o morador. Devia chegar. Nuno corrigiu-o. O que precisamos não é da autorização do morador.
é da autorização do proprietário registrado. Eu paguei as despesas de condomínio e manutenção durante 3 anos. E agora, diz-me que não posso entrar na minha própria casa? O histórico de uso e os pagamentos podem ser confirmados, mas isso não é prova de propriedade. Nesse momento, Leonor entrou na garagem. Nas mãos trazia a certidão de registro predial e o contrato de comodato assinado 3 anos antes. Entregou os documentos a Nuno e olhou para Tiago. O contrato terminou com a oficialização do vosso divórcio ontem. Tiago Franciu atesta. O que é que a doutora Leonor está aqui a fazer? Sou a representante legal da senhora Dona Inês. Leonor abriu o contrato. O proprietário desta cobertura é a Bragança Asset Management. O que foi concedido ao senhor Ribeiro foi apenas o direito de usufruto gratuito durante o matrimônio. Nunca ouvi falar nisso. Há uma assinatura sua na última página. Leonor virou a página. Data de início, 1 de abril de há 3 anos. Condição de término, dissolução da relação matrimonial com a senhora Inês. O divórcio foi averbado ontem. Nuno também confirmou o aviso enviado pela administração. Temos o mesmo número de contrato aqui. O cancelamento dos acessos à meia-noite foi processado com base nesta cláusula. A assinatura de Tiago de há 3 anos estava ali. Na ânsia de se mudar depressa, ele próprio aprovara os termos, sem pensar. Cheguei à garagem um pouco depois. Assim que me viu, Tiago caminhou na minha direção. Inês, o que fizeste? Apenas recuperei os bens que me pertencem. Mafalda apertou contra o peito a pasta com a certidão de casamento que até há pouco exibia ostensivamente. Os funcionários das mudanças esperavam uma resposta de Nuno sobre descarregar ou não as coisas. Tiago olhou em volta e depois para mim. Tu deste-me este apartamento. Disse que podias morar nele. Nunca disse que tu dava. Mafalda tirou outro papel da pasta. Mas nós temos isto. O documento que estendeu era uma declaração de consentimento de transferência futura sobre a cobertura. Dizia que Tiago passaria o apartamento para Mafalda e Inês consentia com a alteração do título de propriedade. Tinha em anexo a minha assinatura. Mafalda olhou-me de cima a baixo. Esta é a prenda de casamento do Tiago. Como já estão divorciados, vir agora cancelar isto é, no mínimo, deselegante. Leonor pegou no documento. Primeiro, o senhor Ribeiro não é o proprietário. Não pode ceder a terceiros um imóvel que não possui. Virou a página. Segundo, este direito de uso é intransmissível. E por fim olhou para o documento anexo. Por último, esta declaração. Mafalda disse, a assinatura é verdadeira, não é? Leonor respondeu, mesmo que a assinatura seja verdadeira, não significa que tenha havido consentimento para este documento. O papel datava a minha assinatura do dia 15 do mês passado, feita nos escritórios da Ribeiro Meditech. Nesse mesmo dia, eu estivera no Porto, numa reunião confidencial de uma aliança de equipamentos médicos. Havia registros da minha recepção e alojamento. Olhei para o pequeno número de controlo impresso ao lado da assinatura. Reconheci-o. Há 2 anos, quando a Ribeiro Meditech preparou os documentos para o licenciamento do software médico, eu assinei os anexos. Tiago tinha essa imagem guardada. Cortou a assinatura e colou-a noutro documento. Leonor perguntou a Tiago, de onde tirou a imagem desta assinatura? Ele não respondeu. Leonor apresentou os registros da minha viagem ao Porto. Registro de entrada na conferência, fatura do hotel, bilhete do Alfa Pendular. É impossível que a senhora Inês tenha assinado isto em Lisboa, àquela hora, nas instalações da Ribeiro Meditech. Nuno pousou os papéis. Nestas condições, a gestão do condomínio não pode aceitar este documento como base para a alteração de titulares ou direitos de uso. Mafalda ainda não desistia, mas o Tiago disse sempre que esta era a casa dele. Até usamos esta morada nos convites de casamento. As obras para o quarto do bebê já foram adjudicadas. Olhei para as 3 carrinhas. Os convites não são títulos de propriedade. E comprar móveis não faz de ninguém dono da casa. Virei-me para Nuno. Por favor, procedam à entrega da roupa e pertences pessoais de ambos sob a supervisão da empresa de gestão e dos advogados. Com certeza, não movam os móveis, as obras de arte, nem o carro de serviço na garagem. Pertencem aos registros da família Bragança. O quadro da sala, a estante do escritório e o carro que ele usava para receber clientes
Tudo constava dos registros de compra do lado Bragança. Tiago falava daquela casa como se a tivesse escolhido, comprado e decorado do próprio bolso. Nuno confirmou. Separaremos apenas os pertences pessoais do Sr. Ribeiro e da Sra. Silva e coordenaremos nova data para a sua retirada. As carrinhas de hoje ficarão em espera até termos toda a confirmação. Agradeço. Ao ouvir isto, Tiago olhou para mim. Já não usava o tom autoritário de antes. Inês, nós só nos divorciamos. Era preciso chegares a este ponto? Só nos divorciamos? Retorqui. Ontem estavas a chorar a dizer que tinhas leucemia e que te restavam 6 meses de vida. Tiago calou-se. Foste a correr entregar os papéis, casaste com a Mafalda logo a seguir e hoje trazes as mudanças para uma propriedade que me pertence. A expressão confiante que Mafalda exibia desapareceu. Tiago baixou a voz. O assunto da doença, eu posso explicar. Podes. Eu respondi. Explica-o em frente ao hospital, aos advogados e a quem verifica os registros. Nuno não se intrometeu mais na discussão. Contudo, não restaurou os privilégios do elevador, por muito que Tiago pedisse. O que tinha mudado ali não foram as atitudes, foi o poder de facto. Tiago deixou de retorquir. Inês, estás a perceber mal. A Mafalda está grávida. Eu tenho responsabilidades. Por isso, quando te fiz abrir mão dos bens, não foi para te magoar. Estávamos na fase mais crítica para financiar a empresa. A Mafalda tem ligações vitais no hospital. Não a podia perder. Mais uma vez a empresa. Quando a empresa não tinha dinheiro, vendi as joias da minha mãe. Rejeitei promoções para ajudar o negócio dele a crescer. O manual de gestão de risco do software médico que criei foi apresentado lá fora como um feito do Tiago. E agora, ele pretendia usar o divórcio, o patrimônio e até a minha assinatura para garantir os 300 milhões de euros. Olhei-o nos olhos. Não é que não tenhas conseguido escolher. Escolheste-a a ela e descartaste-me todas as vezes. Quando Tiago ia abrir a boca, o telemóvel da Leonor vibrou. Inês apareceu mais uma coisa. O dossiê de due diligence da Lusitânia Saúde SGPS. Nos documentos de ativos submetidos pela Ribeiro Medtech, a cobertura no edifício Castilho figurava com uma avaliação de 8 milhões de euros, descrevendo, sem problemas de titularidade, disponível como garantia adicional, se necessário. O documento de prova anexado era exatamente o acordo forjado com a minha assinatura. Tiago viu o ecrã, o tal presente de casamento. Mostrei a página também ao Nuno. O Sr. Ribeiro usou este imóvel para o financiamento de 300 milhões. Verifiquei a data de entrega. A assinatura do contrato oficial estava marcada para a manhã seguinte. Mesmo que a hipoteca não tivesse sido executada, incluir um imóvel sobre o qual não se tem direitos como prova de solvência para os investidores exigia uma averiguação imediata. Pior ainda, a base documental era a mesma assinatura forjada de há pouco. Se o assunto ficasse apenas pela disputa do apartamento, estaríamos a permitir que uma fraude influenciasse decisões de investimento. Se não o detivéssemos aqui e agora, amanhã ele assinaria um acordo de 300 milhões apoiado numa propriedade de 8 milhões de euros que não lhe pertencia. Na manhã em que fiz 34 anos, entrei na sede da Lusitânia Saúde SGPS. Tinham passado 6 meses desde a morte da minha mãe. No funeral mantive-me praticamente afastada das figuras públicas. Nessa altura, Tiago estava a acelerar a angariação de fundos. A empresa está na sua fase mais crítica. Pedia-me que os assuntos familiares não afetassem os negócios. Aceitei e participei apenas numa cerimônia restrita à família, sem regressar à gestão da empresa matriz. Tiago acreditou que os meus laços com a família Bragança se tinham enfraquecido. Na realidade, a minha mãe tinha deixado tudo preparado. O contrato fiduciário de transferência dos direitos de voto das ações e controlo dos ativos já estava selado, esperando apenas o meu 34º aniversário para ser ativado. No rés do chão da sede estava exposta a cronologia histórica do grupo, desde o tempo em que a minha mãe assumiu a gestão, os primeiros hospitais de reabilitação, as certificações de equipamentos médicos, o setor de processamento de dados. Sem abrandar o passo, dirigi-me à sala de reuniões. Antônio de Bragança, o meu tio, já lá estava.
Ele era o vice-presidente do Conselho de Administração da Lusitânia Saúde SGPS. Durante todo o meu casamento, nunca interferiu, mas foi o primeiro a questionar-me. O que tencionas fazer com a Ribeiro Medtech? Fechei a pasta com os registros de ativos. Primeiro averigo o que lá está. Se a tecnologia tiver valor, mantemos o projeto e os funcionários. Se o problema for a equipa executiva, fazemos a separação. Antônio assentiu. Acho que a tua mãe teria dito o mesmo. Às 9 da manhã, as condições estabelecidas no Fundo de Gestão de Ativos cumpriram-se. Os direitos de voto inerentes a 41% das ações da Lusitânia Saúde SGPS transitaram oficialmente para a minha gestão. Em simultâneo, realizou-se a Assembleia Geral já preparada, onde fui nomeada membro do Conselho de Administração. De seguida, o Conselho elegeu-me presidente, herdando o cargo máximo. Ter 41% não bastava para mover a máquina corporativa por si só. Por isso, todas as deliberações foram processadas conforme o protocolo rigoroso estabelecido. Com isso, assumi também a Comissão de Avaliação de Investimentos e a tutela dos cerca de 15 mil milhões de euros de ativos da família Bragança. O primeiro processo de investimento que avaliei como presidente foi exatamente o da parceria de capital e operações de 300 milhões com a Ribeiro Medtech. Lá estavam os documentos do apartamento da Rua Castilho, que tinha visto no dia anterior. Continuei a ler. O núcleo do projeto era um software médico desenhado para apoio ao diagnóstico de risco em patologias do sangue. A Ribeiro Medtech afirmava ter concluído os ensaios em 3 hospitais de referência, declarando uma taxa de precisão de 98% no diagnóstico de doenças hemato-oncológicas severas. Nenhuma anomalia de segurança crítica reportada, dados autênticos e íntegros. Nenhuma restrição significativa documentada quanto ao âmbito de aplicação. A responsável médica era Mafalda Silva. O plano estipulava que a injeção de 300 milhões permitiria a expansão nacional para todos os hospitais em tempo recorde. Olhei para o número 98. Sem analisar os dados puros, não era um valor de confiança. Exigia confirmação metodológica. Faltava a demonstração de cálculo. Um simples 98 na página de conclusões era curto demais. Fui eu quem desenhou os parâmetros de gestão de risco iniciais deste sistema. Há anos, a Ribeiro Medtech tinha programadores de inteligência artificial excelentes, mas desconheciam a diferença abissal entre um simples software de consumo e um dispositivo médico. Tiago achava que devíamos lançar o serviço primeiro e tratar da burocracia depois. Eu travei isso. Impus protocolos de tratamento de dados, métricas de avaliação, verificações hospitalares, identificação de falsos positivos e negativos e a segmentação do público-alvo por idade e histórico clínico. Especialmente em doenças do sangue, ter apenas uma taxa global de acertos é irrelevante. Tiago dissera-me na altura: sem a Inês, nem saberia como enfiar isto num hospital. À medida que a empresa crescia, esses meus parâmetros tornaram-se o padrão da companhia. O único detalhe foi que o meu nome foi varrido de todas as brochuras e manuais. Perguntei a Vasco Pereira, o diretor de investimentos de risco. Estes 98%, houve alguma auditoria independente? Vasco confirmou a documentação. Foram apresentados como resultado de validação conjunta de 3 hospitais, atestados pela diretora clínica responsável, Mafalda Silva. Como os dados base envolvem informações clínicas de doentes, foi fornecida apenas a estatística agregada, ou seja, a Lusitânia Saúde não audita os registros clínicos de origem. Vasco hesitou. Sim, sofremos pressões fortes por parte da Ribeiro Medtech para cumprir o calendário do fecho de contrato e asseguraram-nos que as relações com os 3 hospitais seriam geridas e calcionadas pela doutora Mafalda Silva. Abri a secção sobre riscos. Havia dezenas de páginas sobre volume de mercado e retorno de investimento. Os riscos médicos estavam resumidos num parágrafo: sem evidência de falsos diagnósticos críticos, elevada concordância com os especialistas, ausência de barreiras de segurança para a adoção em larga escala. Era limpo demais. Qualquer mecanismo que lidasse com doentes reais enfrentaria variações demográficas, assimetrias nas colheitas e casos marginais. Tudo isso tinha sido apagado, sobrando apenas um glorioso 98.
E quem caucionava cientificamente isto era a médica que esteve por detrás de um atestado falso de leucemia. Fechei o dossiê. Por favor, congelem o contrato de amanhã. Vasco sobressaltou-se. Senhora Presidente, é um processo de meio ano. Outros investidores entram na operação com a garantia do nosso nome. Vasco, o que vamos dizer aos outros? Que há inconsistências não verificadas na titularidade de ativos críticos e na autenticidade dos dados clínicos. Dividi em pontos estruturados. Primeiro, apurar o porquê de a cobertura no edifício Castilho ter sido submetida como colateral de Tiago Ribeiro. Segundo, auditar a real existência das avaliações clínicas junto dos 3 hospitais. Terceiro, exigir os dados originais sem tratamento para recalcular esses 98%. Quarto, verificar qual a real autonomia de Mafalda Silva para emitir dados em nome dos hospitais. Quinto, suspender a carta de intenções e a publicitação do negócio até a auditoria terminar. Vasco confirmou. O congelamento abrange assinatura e injeção de capital? Sim. E travem a narrativa externa de que a Lusitânia Saúde é o investidor principal. Não estamos a impedir as operações da Ribeiro Medtech por nossa iniciativa, pois não? Claro que não. A Lusitânia Saúde retira apenas o seu financiamento e a validação institucional. Naquele momento, Tiago não fazia ideia de que fora eu a cancelar o negócio. Passava pouco das 11 da manhã quando me ligou. Inês, precisamos de falar sobre a cobertura. Liguei a gravação da chamada. Sobre o quê? Quero os privilégios de acesso de volta. A Mafalda está grávida. Não podemos ficar hospedados num hotel indefinidamente. A casa é propriedade da minha família. Vivi lá 3 anos. Ficamos num beco sem saída se a retirares de um dia para o outro. Não tocou uma única vez na questão da assinatura forjada. O que propões? Dou-te 300 mil euros. Ontem, sob a premissa de um divórcio compassivo, o máximo que me deixou ficar foram 20 mil euros de poupanças. Agora que percebera não ser dono do imóvel de luxo, despachava 300 mil numa manhã. Tiago continuou. E há aquele apartamento antigo em São Domingos de Benfica. Podes usá-lo à vontade. Chega perfeitamente para uma pessoa sozinha. Ainda assumiu um tom conciliador. Ah, e se me devolveres os acessos, não abro um processo contra ti pelo que se passou ontem. Que processo? Ter-nos barrado a entrada arbitrariamente e prejudicado a angariação de fundos da minha empresa. Foi ele quem usou a minha assinatura e inseriu o meu ativo imobiliário no dossiê de investimento dele. Ter a lata de dizer que não me responsabilizaria era a quintessência de Tiago. Perguntei. Mais alguma coisa? Ficou 2 segundos em silêncio. Se a criança da Mafalda te incomodar tanto, depois de nascer, tu podes ficar a criar ela. Sempre gostaste de crianças, não é? Estivemos juntos 8 anos e nunca tivemos uma. A sua voz recuperara a habitual confiança de CEO. A Mafalda tem o seu trabalho de médica. Tu não estás a trabalhar em lado nenhum. Terás imenso tempo livre. O plano dele, continuar os seus negócios, conseguir os 300 milhões. E eu, devolvendo a casa, ficava a criar o filho dos dois. Na mente brilhante de Tiago, isto constituía uma oferta irrecusável. A Mafalda sabe disto? Tiago hesitou. Ainda não está decidido. É só uma ideia. Entendido. Inês, não temos de tornar isto uma guerra. Se nos devolveres a casa e não prejudicares o meu financiamento, prometo que não te chateio mais. Fiz uma pausa de 1 segundo. Vou pensar no assunto. Despacha-te. O tom autoritário regressara. O contrato é assinado amanhã. Quero a cobertura de volta. Não quero causar mais estresse à Mafalda. Desliguei a chamada e enviei a gravação à equipa jurídica. A resposta de Leonor chegou logo a seguir. A correlação entre a habitação e a angariação de fundos, o envolvimento da Mafalda no negócio, tudo ficara registrado nas próprias palavras dele. Às 2 da tarde, a Lusitânia Saúde SGPS enviou a notificação formal de adiamento do contrato à Ribeiro Medtech. Tiago ligou imediatamente para Vasco. Vasco não mencionou o meu nome. Limitou-se a informar que dados sobre ativos e ensaios clínicos requeriam averiguação profunda. Seguidamente, Tiago começou a contactar desesperadamente os administradores da Lusitânia. A maioria não atendeu. Alguns mandaram-lhe respeitar as formalidades.
O administrador João de Carvalho enviou-lhe uma SMS dura. Se existem dados forjados na proposta, adiar o contrato será o menor dos seus problemas. Às 4 da tarde, Tiago chegou à sede da Lusitânia, acompanhado do diretor jurídico. Não passaram da recepção para as salas executivas. Tiago, pela primeira vez, levantou a voz ali dentro. Estou a negociar este acordo há meio ano. Com que autoridade vem pará-lo na véspera da assinatura? O funcionário não respondeu, mas chamou Vasco. Quando este apareceu, Tiago exigiu: traga-me o novo responsável máximo. Explico isto cara a cara. Foram escoltados até a sala de reuniões. Quando as portas se abriram, eu estava sentada no lugar central da grande mesa de mogno. À minha direita estava o meu tio Antônio de Bragança, e à esquerda, os peritos em due diligence e o departamento legal. Tiago estacou a entrada. Mafalda vinha logo atrás e parou de imediato. Inês, que brincadeira é esta? Isto é uma reunião do Conselho da Lusitânia. Falei, e eu estou no meu direito de aqui estar. Tiago fixou os olhos na placa identificativa à minha frente. Inês de Bragança, presidente do Conselho de Administração. Antônio interveio. O processo de transferência dos plenos direitos de voto inerentes ao trust da família Bragança foi concluído hoje. Explicou o contexto a Tiago e a Mafalda. A senhora Dona Inês tutela 41% da Lusitânia Saúde, SGPS. Após a Assembleia Geral e o Conselho de Administração desta manhã, assumiu formalmente a presidência executiva. Tiago não desviava o olhar de mim. 8 anos juntos, ele assumira que a minha mãe tivera apenas uns negócios vagos. Pensou que eu trabalhava na área médica antes de o conhecer simplesmente porque precisava de pagar as contas. Achava que eu lhe tinha redigido o manual de conformidade e riscos clínicos por mero passatempo de esposa. As suas primeiras palavras não foram uma defesa dos ativos ou da empresa. Por quê? Por que é que nunca me disseste nada? Observei-o com frieza. Tu também nunca me falaste das tuas traições. Desviei os olhos para Mafalda, ao seu lado. Ontem, mal o divórcio ficou averbado, ele correu a registrar o casamento com ela. Deslizei o dossiê financeiro da Ribeiro Meditech até ele, Senhor Dr. Tiago Ribeiro. Recuperou espantosamente bem da sua leucemia fulminante. O olhar de Tiago endureceu. Ontem estava moribundo, com meio ano de vida. Hoje vem até a sede da Lusitânia, cheio de vigor, exigir o fecho de um contrato de 300 milhões. Os olhos de Mafalda mexeram-se ligeiramente. Tiago retorquiu logo. A minha doença e a empresa são assuntos diferentes. Eu sou o CEO. Mesmo doente, tenho a obrigação fiduciária de fechar este negócio. Então, vamos verificar tudo. Abri a cópia do atestado médico. Onde fez a aspiração de medula? Silêncio. Quem validou o diagnóstico definitivo? Tiago olhou para Mafalda. Por que não há um único tubo de sangue seu no sistema informático do hospital? Mafalda deu um passo em frente. O quadro clínico do paciente Tiago Ribeiro é confidencial. Não é para ser exposto nestas circunstâncias. Mantinha uma voz neutra e ponderada. Dada a sua posição como administrador executivo, realizamos exames por vias não convencionais para evitar fugas de informação. Como médica especialista em hematologia, certifiquei os dados do diagnóstico. Tiago permaneceu em silêncio, deixando a defesa a cargo dela. O diagnóstico de leucemia mieloide aguda é real, prosseguiu ela com firmeza. Assumo total responsabilidade médica por essa declaração. Mudei o canal de projeção no ecrã da sala. Apareceu a comunicação oficial enviada pelo Hospital Universitário de Lisboa. O número de identificação documental impresso no atestado médico não constava do arquivo do hospital. Não havia amostra com aquele código, nem registros de exames, de prescrições ou de admissão na ala oncológica. Olhei para Mafalda. Se assume a responsabilidade médica, explique-me isto. Apontei para o número de registro. Este processo não existe naquele hospital. Ao que Mafalda respondeu rápido. A confidencialidade assim o exige. Certas consultas sensíveis podem não surgir no circuito normal das auditorias padrão. Esta não é uma auditoria padrão. Vasco distribuiu uma folha. Explicava que a auditoria da Lusitânia Saúde utilizara as vias oficiais do compliance hospitalar. Eu clarifiquei. Nós não estamos a averiguar o estado de saúde clínico do Sr. Ribeiro. Fiz uma pausa para o impacto.
Estamos a confirmar se o papel foi, ou não, emitido pelo hospital. No ecrã, surgiu Filipa Martins, diretora do Arquivo Clínico do Hospital Universitário de Lisboa, em videochamada. Comunico os dados verificáveis por parte desta instituição. Filipa leu os registros na ordem devida. Não existem entradas em nome do utente Tiago Ribeiro, no serviço de hematologia no período supracitado. Não consta admissão hospitalar, pedidos de exame à medula óssea, análises hematológicas ou relatórios de patologia. A amostra de sangue inscrita não encontra paralelo no nosso banco de dados. Tiago intrometeu-se. A Mafalda orquestrou tudo de forma discreta para evitar danos de reputação à empresa. Foi um protocolo confidencial. Filipa dirigiu-se diretamente a ele. Qualquer ato clínico, por mais sigiloso que seja o protocolo para a salvaguarda da privacidade de figuras públicas ou de investigação, obriga à manutenção de rastreabilidade. Realizar uma punção lombar gera obrigatoriamente relatórios de intervenção, consumíveis cirúrgicos e resultados em sistema. Foi um método fora do sistema. A resposta de Filipa não variou. Não existe qualquer protocolo que permita estabelecer um diagnóstico definitivo de leucemia mieloide aguda sem deixar o mais ínfimo rastro clínico interno. Filipa ainda esclareceu o timbre do departamento. O nome do serviço no cabeçalho nem sequer corresponde à nomenclatura exata que este hospital utiliza na emissão de certidões. O documento apenas imitava o aspecto oficial. Nunca transitara pela esfera real do hospital. Filipa apontou para o código de barras. O algoritmo deste número não cumpre a sequenciação cronológica que usamos neste ano letivo. Mafalda tentou. E se a amostra vier referenciada de clínica externa? As amostras externas geram um número de recessão a quando da entrada laboratorial. Não ocorreu tal facto. Pode ter ocorrido total anonimização. A anonimização oculta o nome, não desintegra a existência da amostra. O administrador João de Carvalho virou-se para Tiago. Senhor doutor, percebe que utilizou este atestado médico não apenas para efeitos de divórcio, mas para justificar e mitigar riscos na due diligence sobre o estado de saúde do fundador perante os investidores. Se o CEO da empresa que estamos a capitalizar fundamentou decisões críticas através de documentação forjada, avaliar a origem dos papéis torna-se mandatório. Tiago ignorou a questão, focado em Mafalda. Esta tentou parar os danos. Foi uma consulta a título estritamente pessoal que pedia a colegas de serviço. O diagnóstico ainda carecia de validação burocrática final. Apontei para o canto superior direito do atestado projetado. Se foi um conselho informal, por que emitido na tipologia visual de um atestado médico final? Mafalda fechou-se em copas. Avancei para o slide seguinte. Informações telemáticas, hora de criação, edições, IP do utilizador logado e extração do template em branco do repositório hospitalar. Tudo ligava ao mesmo utilizador. Este ficheiro informático foi gerado a partir do terminal alocado ao gabinete médico da senhora Dona Mafalda. Mafalda fitou o ecrã. O último save ocorrera a 1h12 da madrugada, 3 dias antes de Tiago apresentar os papéis de divórcio. Revelei o título original do ficheiro nos metadados. Doc, divórcio, final. DocX. Mafalda perdeu a calma. O nome do ficheiro não dita o propósito médico. Preparei os dados como esboço clínico para aconselhamento de um amigo. Se era aconselhamento, por que usurpar a assinatura de outra pessoa? Leonor Costa abriu o registro subsequente. A assinatura eletrônica colada no atestado pertencia a um médico especialista que estava num congresso no Algarve. Ele não tinha feito login na intranet hospitalar. A sua assinatura oficial fora copiada de um processo antigo e aplicada neste. Quem consultou o processo antigo para arrancar o PNG da assinatura foi o terminal de Mafalda. Vasco leu os timestamps da auditoria. Consulta do ficheiro original de assinatura às 20h48. Gravação do recorte da assinatura a 03. Segue-se a criação do atestado forjado no mesmo terminal da doutora Mafalda. Mafalda precipitou-se. O uso do mesmo IP e da mesma máquina não prova inequivocamente que fui eu a manipular a imagem. Vasco Pereira respondeu neutro. A auditoria não efetua presunções de culpa humana neste exato milissegundo.
Documentamos apenas o rastro técnico irrefutável, abertura de relatório alheio, extração de assinatura digital e gravação do atestado final. Leonor cortou. Exato. Portanto, solicitamos perante as evidências a vossa explicação para a ocorrência desta sequência na máquina. O ritmo vocal de Mafalda acelerou. Admito o uso do recorte visual da assinatura. Filo apenas para preencher os requisitos visuais do documento rascunho de forma rápida, sem introduzir o código no sistema oficial. Concluí. Ou seja, não se trata de um atestado emitido e homologado pelo hospital. Mafalda engoliu em seco. Leonor redigiu a transcrição em silêncio. Ninguém ousou dizer uma palavra na defesa deles. Passei a peça de xadrez seguinte. A estimativa de custos de tratamento que Tiago usara no acordo de divórcio. Quimioterapia de indução. Confinamento profilático. Testes genéticos pré-transplante. Orçamentação de terapêuticas alternativas na Alemanha. Custos a ascenderem a muitos milhares de euros. No entanto, o primeiro adiantamento de 5.000 euros não teve como destino o Instituto de Oncologia. Entrou na conta de um planeador de casamentos no Chiado. Na fatura constava reserva de copo de água e cerimônia. A segunda tranche alocada ao transplante foi enviada para o ateliê de arquitetura responsável pelo quarto do bebê e remodelação da suíte principal no edifício Castilho. O dinheiro destinado à terapêutica importada saldou o vestido de noiva de Mafalda. Colocando os rótulos falsos, parecia um dossiê médico. Escarafunchando os NIB, nem um cêntimo bateu em centros de saúde. Vasco Pereira ilustrou as datas com precisão cirúrgica. Os 5.000 euros saíram na manhã seguinte ao dia em que me contara choroso que tinha meio ano de vida. A verba para a arquitetura antecedeu o acordo de divórcio. O boutique de noivas foi liquidado 3 dias antes de oficializar a separação. Mafalda vestia esse mesmo vestido comprado através de fundos oncológicos na manhã de ontem na conservatória. João de Carvalho cruzou as pernas e mirou os visados. Senhor doutor Tiago. Tiago sobressaltou-se. Na proposta de separação, impôs o seu sacrifício filantrópico de suportar sozinho o peso da doença para livrar a senhora Inês de fardos, induzindo-a assim a abdicar da participação nos lucros, correto? Se essas transações se destinaram, afinal, ao matrimônio imediato e infraestruturas residenciais, a premissa que alavancou o abandono de ativos é espúria, não concorda? Tiago atirou as culpas pela borda fora, mirando Mafalda. Deixei as burocracias de pagamento a cargo dela. Estava fisicamente exausto. Não inspecionei linha a linha. Disparei de volta. Ah, ontem conseguiste conduzir até aqui e guerrear pelos 300 milhões, mas ler uma linha de extrato deu-te fadiga? Tiago fuzilou-me com os olhos. Gestão de pagamentos e negociações corporativas são domínios distintos. Pois são. Avancei na exposição. O mistério da tua rápida perda de peso. A face de Tiago contraiu-se. O emagrecimento nos dias pré-divórcio era de facto palpável e verificável, só que os motores eram outros. O registro de entregas na portaria atestava que noites a fio, quando eu acreditava que ele jejuava por dores no estômago, o senhor Ribeiro recebia discretamente por estafeta alta comida hipercalórica para satisfazer o apetite longe do meu olhar. Mas o trunfo chamava-se Rui Machado. Rui era o nutricionista consultado por Tiago. Nos chats expostos, constava o pedido implícito para uma restrição dramática em 14 dias, a fim de aparentar choque físico. Rui advertia-o formalmente, nas SMS do telemóvel, sobre os perigos da desidratação súbita. A resposta documentada de Tiago fora lapidar. Só preciso que o aspecto miserável aguente até a assinatura do divórcio. O nutricionista refutou prosseguir perante aquele extremismo. Tiago orquestrava meticulosamente a farsa teatral, dieta da fome no meu raio de ação visual e recuperação subreptícia na calada da noite. Não existia registro no SNS, apenas uma timeline de maquilhagem cênica. Tiago vociferou. Uma dieta estética. Querer melhorar ou moldar a minha aparência não é tipificável como burla financeira. Mafalda somou a retórica. A irregularidade procedimental na elaboração do atestado não ilide o facto de que a vossa relação já encontrava ruptura insanável de facto. Prendia com o olhar. Se já era uma ruptura insanável,
Bastava ter a coragem de exigir divórcio de caras, sem recurso ao teatro hospitalar, certo? Mafalda engasgou e atirou. O Tiago quis encontrar a via de menor impacto traumático emocional para o desfecho. Mentir sobre o leito da morte para extorquir a capitulação cega aos direitos de propriedade? Retorqui. Era essa a vossa via de compaixão emocional? Tiago intercetou. A Mafalda não legislou os ditames do divórcio. Isso pertence ao nosso foro íntimo, meu e da Inês. Leonor projetou o slide decisivo. Certo. Foquemo-nos então na essência desse foro íntimo, as conversas guardadas do WhatsApp entre ambos. As primeiras trocas, antes sequer do atestado clínico, Mafalda. Com uma patologia vulgar, ela não assina o divórcio integral. Agrava o prognóstico. Tiago, meio ano é letal o suficiente? Mafalda. Sim. Frisa a necessidade de cuidados paliativos contínuos. A culpa do estorvo corrói o espírito dessa mulher. Dias depois, nas vésperas do divórcio, Tiago, e se ela mesmo assim teimar em vir ao hospital agarrada a mim? Não lhe quero mostrar a agonia. Ela é ingênua para estas narrativas. E os ultimatos sucessivos logo depois. Pede o divórcio e o assalto direto à reforma imobiliária do edifício Castilho, camuflando o dinheiro da empresa antes que a Inês sinta o rasto. Finalmente, a sentença máxima de Mafalda. Arruma com o casamento antes da ronda de capitalização. Ou o fluxo de dados clínicos dos hospitais estanca agora mesmo. Mafalda saltou. Isto é mutilação textual. Tiraram frases do contexto da conversa toda. Tem de analisar tudo. Leonor respondeu sem tremer. O relatório integra as transcrições contíguas completas, bem como os logs metadados extraídos. A condicionalidade da extorsão clínica, alicerçada ao pedido ininterrupto de ida à conservatória no minuto após a homologação de divórcio, foi preservada inviolável. Mafalda procurou a salvação no olhar de Tiago. Ele não a defendeu. Leonor concluiu. Não efetuamos cereja no topo do bolo. Disponibilizamos o acesso granular à integridade do telemóvel para escrutínio total, se requerido. O monitor corporativo revelou nova janela. A doutora Teresa Soares, a diretora-geral do Hospital Universitário. Mafalda vacilou ao constatar o nome. Senhora diretora. A doutora Teresa surgiu no ecrã com objetividade inabalável. Face às irregularidades sistêmicas já certificadas no Conselho Diretivo, falsificação de protocolo, uso doloso do sistema informático, plágio de assinaturas, envolvimento espúrio com stakeholders financeiros, valendo-se do nome deste hospital, encontra-se instaurado e em curso procedimento disciplinar formal contra a clínica Mafalda Silva, suspensão cautelar imediata de funções, revogação coerciva do acesso às bases de dados de pacientes, notificação aos conselhos éticos superiores está redigida. Paralelamente, determinou-se a anulação da capacidade representativa da mesma para transacionar qualquer estatística institucional futura no contexto da Ribeiro Medtech. Iremos segregar os estudos acadêmicos fidedignos destas manipulações mercantis. Mafalda atirou-se aos microfones. Senhora diretora, por favor. Em momento algum coloquei em perigo o segredo e integridade clínica dos utentes. Não pode predeterminar uma sentença na praça pública. Teresa silenciou-a. Não estou a predeterminar o julgamento final. Estou apenas a revogar os privilégios imperativos devido à flagrante usurpação de autoridade perpetrada nas instalações. Mafalda esvaiu-se. A arrogância da farda branca dissolvera-se. Tiago levantou-se abruptamente, espetando o dedo à amante. Eu fui atraiçoado pela Mafalda também. Ela gelou. Oh, que? O atestado foi maquilhado por ela, berrava Tiago. Eu não entendo puto de medicina. Eu não sabia se a referência técnica, os códigos ou a assinatura eram válidos ou meros adornos. A voz de Mafalda tornou-se viperina. Tiago, eu só indaguei por uma rota suave e civilizada de ruptura matrimonial. Eras tu, a artífice por trás daquele pedaço de papel. O administrador João de Carvalho olhou aborrecido. Ora bem, há 10 minutos Vossa Excelência perjurava que os diagnósticos da senhora diretora clínica eram divinamente inquestionáveis. Tiago volveu as atenções num ápice. Um leigo paciente absorve com fé dogmática aquilo que o especialista assevera.
Eu apenas criei na veracidade clínica da argumentação dela. Mafalda fulminou Tiago, a ira incandescente face à ingratidão desmesurada dele. Foste tu que me chateaste noite e dia para o fabricar. Apenas inquiri sobre possibilidades. Foste tu que me deste a certeza absoluta que a Inês jamais interpelaria o escrutínio das clínicas e que depois de lavrado o divórcio, estávamos impunes. Foste tu. Tiago refutou. Eu não meti a mão na massa do processo técnico em circunstância alguma. Mafalda estudou Tiago. A aura altiva dela já dera lugar a uma fúria sombria. Abriu a sua carteira Prada e pescou um telemóvel reserva. É isso que tens para me dizer. Já não tinha vestígio da calma oratória do anfiteatro médico. Então ouçam o guião original sem filtros. Abriu o reproduzir da gravação em modo alto-falante. A voz jocosa de Tiago encheu a sala magna. Divórcios comuns esventram balanços financeiros. É crucial sacar-lhe a abdicação integral dos direitos sem dor. Nada fura defesas como uma doença fúnebre. Ela tem pavor atroz de se tornar peso morto emocional para os outros. Ela desiste. E seguiu. A voz de Mafalda no áudio. Ela vai entregar a casa de luxo toda na boa? Tiago aos risos. Entrega o ouro todo, até a última gota. 8 anos. E ela nunca teve a audácia de fazer contas. A fita infernal progrediu. E a tua fraude das assinaturas falsas do edifício Castilho estão limpas? Questionou a voz de Mafalda. Super limpas. Usei os velhos arquivos de conformidade regulatória. Tem lá matrizes de sobra para recortar no Photoshop. Espeta-se a cláusula de não retroatividade persecutória no divórcio e o dossiê está sepultado. Tiago vociferou a plenos pulmões a meio da escuta. Isto é deepfake, fita editada. Mafalda ignorou a agonia do homem e sorriu venenosa. Não há problema. Submetam o original aos peritos digitais forenses e que seja a polícia judiciária a ditar a edição. E, a propósito, Mafalda mirou as instâncias avaliadoras do Fundo Lusitânia SGPS e desferiu o tiro de misericórdia. A vossa taxa de milagre de 98% no algoritmo clínico. Também vou dissecar isso aos pormenores agora mesmo. Aquela maravilha estatística nunca bateu nos 98% na vida real. Vasco e a auditoria ergueram a cabeça de imediato. Mafalda, já sem qualquer filtro leal, despejou. Nós inseríamos ciclos espelhados das mesmas ocorrências favoráveis de forma viciosa, na base para mascarar as médias. Excluímos pacientes que resultaram em erro fatal da estatística final de prestação de contas aos acionistas. Tiago tentou abafá-la, gritando. Mafalda, estás louca e histérica. Medes o que dizes. A médica não cessou. Então atentemos a este e-mail aqui. Mostrou um extrato interno. Memorando oficial enviado da ala de validação de campo ao CEO Tiago. A triagem primária para anemias raras redundava sistematicamente num mortífero falso negativo. Pacientes de alta criticidade foram rebaixados pela rede neural para paciente, são de baixo alerta, retardando dolorosamente exames cruciais, contrastando com o horror cênico de catalogar distúrbios vulgares por falta de ferro como risco máximo. Os alertas infundados provocavam alarmismos cirúrgicos absolutamente não consentâneos. Os consultores pediam a interrupção urgente e o redesenho heurístico total. Alguns pacientes rotulados sãos só escaparam ilesos por causa da teimosia de uma minoria de médicos zelosos que, contra o ditame do algoritmo, perscrutaram os sintomas a fundo. O algoritmo sozinho, sem triagem de carne e osso, gerava fatalidades clínicas. Ponto. A taxa de 98 não era garantia de santidade curativa. E a cereja amarga estava num e-mail subscrito por Tiago nas ordens de comando. Guardar na gaveta até entrar a liquidez dos capitais de risco da Lusitânia. Expurgar da contabilidade as amostras tóxicas para a conferência de imprensa. Antônio determinou no fecho. Vasco Pereira, recolha as drives primárias num cofre estanque agora e telefone à rede de distribuição hospitalar para colocar em todos os computadores baseados em software da Ribeiro Medtech sob shutdown imediato e suspensão protocolar para a revisão dos diagnósticos em linha. Vasco anuiu com celeridade assinalável. A due diligence do lado da Lusitânia está morta e selada à chave. Aguardemos a devassa profunda sem retoma previsional. Tiago atirou.
Isto é de uma imaturidade financeira colossal. Margens de erro na IA é trivial na curva de maturação. Exageraram por vingança de telenovela. Olhei fixamente nos olhos opacos de Tiago. E é por ser trivial que se enterra a margem e adultera o cálculo, certo? Tiago não contra-argumentou. Prossegui. Desnudem a zona nebulosa dos falsos positivos e falsos negativos nos relatórios perante o Colégio de Saúde. Não extirpem falhas nevrálgicas com a varinha do branqueamento. Tiago bufou para mim. Inês, a tua literacia nesta versão final dos algoritmos beira a ignorância total. Tu estás presa ao passado pré-histórico do projeto da garagem e achas que podes julgar o nosso modelo atual só porque redigiste 20 páginas teóricas de ética corporativa. Pedi para abrirem o caderno de especificações. Então, iluminado senhor doutor, explique-me perante todos o porquê da segregação taxativa das funções de triagem genérica e de diagnóstico clínico no seio arquitetural primordial desta ferramenta. Tiago ficou atônito. Nada saiu. Por que a barreira lógica desenhada logo de nascença, impedindo o alerta letal no painel, sem validação paralela do utente cruzado com o seu historial individual por um especialista sênior? Por que a ausência de uma padronização linear etária na avaliação de risco dos idosos face a um adulto normal? A mudez dominou-o. E por que motivo se manteve inalterável o percurso da rede para obrigar o recurso ao fator de dupla cheque humano na validação dos logs? Tiago tentou furtar-se, apelando ao diretor técnico. Pormenores de codificação do engenheiro de back-end. Eu sou o planeador comercial. Não me rebaixo ao debug da sintaxe. Vasco esmagou a premissa com o registro matricial do software. Documento arquiteto da geração N-Cent, do risco, dos limites transfronteiriços de aplicação, protocolos estritos éticos, nem traço de Tiago Ribeiro ou de Mafalda na autoria das diretrizes. As verificações dos logs da SVN de repositório, cruzando os metadados originários do protótipo e dos e-mails, confirma-se na íntegra a validação autoral exclusiva do esqueleto heurístico da gestão de segurança da senhora Inês de Bragança. Tiago soltou de raiva. Eram direitos intelectuais e industriais desenvolvidos no seio da Ribeiro Medtech, propriedade legal da firma, e não direitos exclusivos dela como civil. Eu não apelei à usurpação legal do copyright. Vasco respondeu. Avaliei meramente o lastro cronológico real, verificando quem estruturava o raciocínio clínico base de todo o modelo científico, em detrimento de quem ostentava a coroa perante a comunicação social. Eu reconheci aquelas laudas originárias. Eram o tempo em que vivíamos sem morada comercial de luxo. Tiago andava afadigado nas prospeções e eu, curvada perante a secretária portátil na penumbra de casa, esboçava a muralha protetora perante reações adversas clínicas que permitissem o enquadramento do produto com o Infarmed. A gênese era uma humilde árvore de probabilidade a destrinçar e alertar riscos de parâmetros sanguíneos no painel hospitalar. O marido propugnava a entrega fria e agressiva da indicação terminal aos familiares à primeira falha métrica. Eu travei e criei as 4 instâncias sucessivas de peritagem. Se errarmos o previsor sem impor verificação da Junta de Saúde, chovem penhoras criminais e ruína total ao projeto. E Tiago abraçava-me naquelas noites, prometendo: quando estivermos ricos e imunes, dou os créditos devidos à verdadeira arquiteta genial. Tretas para branquear a vaidade alheia. A corporação estabilizou em fortunas. A Inês encolheu nos bastidores, enquanto as brochuras só grafavam T. Ribeiro no currículo genial da fundação. As sessões das audições externas da Comissão da Lusitânia prolongaram-se. Sem margem de manobra exclusiva da minha entidade para ditar os trâmites, alistamos 3 braços seculares nas áreas periciais técnicas da medicina lusa: regulação, analítica neural, ética farmacêutica. O escopo estendeu-se com isenção. Métodos de recálculo da margem, patologias excomungadas dos balanços anuais deliberadamente, o alastramento dos protocolos informados, uso leviano dos logótipos estatais sem ratificação das direções clínicas. Nenhum daqueles detalhes mirava um conflito bélico divorcista mesquinho, nem pesava se eu portava ou não a coroa dos 15 mil milhões de euros dos Bragança. O holofote da Inquisição era exclusivamente pragmático
e sobre as vísceras processuais da aplicação. Numa das interpelações, Henrique Tavares, autoridade de regulação, cruzou o engano brutal perante Tiago, atirando um caso clínico ao projetor. Doutor Ribeiro, como é que o seu prodígio classificou esta anemia por privação férrea aguda com um alarme encarnado máximo de cancro iminente? O Tiago limpou a garganta junto ao microfone. As redes de machine learning alicerçam a sua grandeza na autocorreção empírica. Somamos 500 mil de casuísticas nos nossos nós e ombreamos com as elites de Silicon Valley em acurácia de ponta. Henrique cortou as fantasias em direto. A pergunta versou na patogênese do falso positivo subjacente. Doutor, evite propaganda panfletária comercial. Qual o tratamento de exclusão face à confusão do biomarcador da anemia versus a inflamação neoplásica? Tiago recuou. Essa alquimia matemática reside unicamente na tutela das equipas de I.D., lá do polo tecnológico. Beatriz Lemos insistiu. E após detetada, quem assume a obrigatoriedade do alerta complementar visual aos internistas no painel vermelho que disparou é validado pelo chefe da urgência isolado? Tiago titubeou. Bom, esses trâmites situam-se na margem de deliberação das portas dos respectivos edifícios de saúde. O sistema coadjuvante atira a delegação absoluta da tutela penal nas omoplatas clínicas dos especialistas locais em caso de dano letal não previsto no guião. Os 3 comissários espantaram-se. Beatriz disparou cirurgicamente. Se a aplicação repousava tão fanaticamente na validação imperativa local, assegurou nas diretrizes de formação que a ferramenta estava castrada para uso unifatorial deliberativo, explicitamente vetada de editar terapia autônoma? Silêncio mortal. O engenheiro-chefe baixou os olhos ao portátil envergonhado e puxou dos metadados internos de supressão, datados de 24 meses antes. Confirma-se. Os sinalizadores e pop-ups agressivos de cautela máxima e aviso de isenção limitativa de triagem primária, evaporados todos via imposição de Tiago. O investidor acanhava perante menus muito burocráticos. A eficácia mercantil de robô de diagnóstico instantâneo era infinitamente mais rentável ao catálogo das vendas e ao brilharete nas roadshows internacionais do que um mero assessor algorítmico coadjuvante submisso à chancela sênior. Rumana. Limpem o lixo gráfico à frente do número sonante, havia ordenado Ribeiro. A faturação encobria o pudor, da exclusão deliberada da amostragem turva até atingir a margem irreal do Éden de precisão, refazendo os moldes sem os esteroides manipulados de exclusão e devolvendo ao sistema a realidade caótica dos doentes normais. O limiar retrocedeu ao triste mas expectável patamar realista dos 86%. Henrique exalou cansado folheando a brochura dos milhões. Temos aqui explicitamente inscrita a frase escalabilidade à escala nacional absoluta, livre de entraves práticos. E o impávido Tiago resmunga, encolhido. Isso é linguajar marqueteiro da força de vendas. Não espelha à letra o dicionário clínico de patentes. Vasco cerrou os dentes. Documentos que lastreiam um resgate acionista avaliado em 300 milhões de euros de fundos de investimento regulamentados pela CMVM não podem usufruir da impunidade criativa marqueteira de um folheto da Wharton. Senhor doutor, 2 dias alucinantes de devassas intensivas forenses, e-mails recuperados da lixeira de Tiago Ribeiro por administradores de sistema imparciais, selaram os destinos. Eu permaneci no fundo da plateia, atenta à derrocada que vaticinara desde as madrugadas silenciosas do quarto alugado. Vasco Pereira enunciou o decreto sumário oficial com sobriedade no anfiteatro final. Confirmada a maternidade dos núcleos sensíveis operacionais, práticos do compliance, hierarquização do risco e arquitetura primordial, atribuídas originariamente ao protótipo da senhora Inês de Bragança, refutando assim por manifesto a tese de desenvolvimento solitário endêmico pela sucursal independente, capitaneada pelo CEO cessante, Sr. Ribeiro. O dossiê de homologação sofre dissonâncias gravosas puníveis civilmente e, com imediata força coerciva, bloqueiam a viabilidade lícita ou moral perante entidades parceiras. Não esquecendo, e Vasco fitou no fecho, o valor tangível no seio da modelação originária salvada,
livre dos enxertos infundados mais recentes. Permite assegurar a rentabilidade basal se reposta de forma transparente à gênese. Esse desfecho mitigado nutria o fôlego suficiente para resguardar as equipas obreiras e cérebros técnicos laborais puros de caírem na guilhotina do despedimento e de garantir que o modelo lícito do auxílio hospitalar prevalecesse com as barreiras seguras de proteção de vida. O ódio estava apontado unicamente aos engulhos da cupidez diretiva do marido, sem fuzilar o exército dos programadores e a missão social vital na ala. Assim, o processo dos 300 milhões da esfera corporativa lusitânia, SGPS, quedou anulado ab início de pleno direito e com carimbo público. O protocolo de testes interhospitais recolheu o seu provimento liminar no imediato em sincronia e bloqueando retroalimentos nos mainframes de Lisboa. Até nova vistoria cega, certificar que cada paciente, recuado e mal listado da rede neural, tinha um rosto vigiado em salvaguarda. A taxa infame de 98 e a mentira da tripla validação desvaneceram nos materiais informativos revogados à pressa para precaver multas dantescas de reguladores. Escudos independentes acantonaram e blindaram os orçamentos vitais para prover a continuidade de salários limpos desvinculados dos cofres contaminados pelo polvo, barrando a intromissão no fluxo lícito e protegendo o tesouro. Contudo, em suma legal, o império acionista originário era indissociável da Lusitânia, enquanto ela própria ainda não havia despendido a injecção do pecúnio real no deal, obstando-me de decepar Tiago na íntegra pelas minhas mãos do cargo cimeiro. Mas Tiago tratou da sua derrocada final com a sua própria faca, com os esqueletos da omissão criminal da responsabilidade pública, somados ao arrolamento dos ativos espúrios da Avenida Castilho, estampados e revelados à Comissão Central Independente, a chapa acionista base acionou o alarme encarnado uníssono pela queda do Império de Vidro. Reuniu de urgência o corpo vitalício de cardeais acionistas, e o homem, irredutível perante as brasas, estrebuchou de forma dantesca. Isto não existia sem a minha retórica. Retirem-me a coroa comercial na ponte capitalista e ninguém puxará sequer da carteira do troco na zona cinzenta das startups do ramo. Ao que um conselheiro sênior devolveu seco. Hoje, senhor Ribeiro, a angústia nevrálgica não orbita na esfera da angariação exímia. A banca fechou-lhe as torneiras sem apelo na face destes ilícitos. Não tem credibilidade ou peso para arrastar tranches futuras. E com a votação, varreram os poderes legais definitivos sob a cabeça ex-presidencial. A valência de subscrição clínica de contratos, acessos aos tesouros de dados operacionais e o escopo de decisão esmagado até a liquidação contenciosa vindoura sobre a repartição residual fracionada legal que lhe cabia, o trono desfizera-se. E na despedida, virou as costas trovejando arrogante que ele dera os ombros absolutos da cruz inicial da escalada à montanha perante um auditório sem coragem sequer de refutar a validade laboriosa que não atestava clemência da corrupção, moral que a engolira até o âmago. E aí Mafalda invocou os espíritos infernais outra vez, e arrolou as memórias finais do seu telemóvel bomba, erguido pela última vez no palco, abrindo o purgatório sobre os restos mortais do divórcio planeado, que datava de antes do diagnóstico teatralizado inicial. Tiago, escutado nos áudios profetizando a injeção colossal das verbas da holding da Lusitânia antes da implosão programada, o dreno e transposição vampírica do valor essencial rumo às contas da entidade offshore satélite, resguardada da Inês, e o apodrecimento da falida e suja estrutura original, amaldiçoada pela fraude técnica, amarrada aos ombros e nome da dita mulher. E na gravação o noivo Tiago Ribeiro a ridicularizar efusivamente a estirpe empata-saque e purista e inquebrantável da sua senhora, certa que até os ossos cederia de peso na culpa moral da tragédia fúnebre do cônjuge moribundo perante um mar imobiliário endividado em espiral. A fuga das Ilhas Caimão, dissecada ponto por ponto ali perante o auditório, sepultando o suposto plano do divórcio meigo ou civilizado, e provando na essência total da maquinação do mal absoluto para devorar sem apelo e ruína civil colateral premeditada à ex-esposa.
onde até o sacrossanto apartamento de topo, após alienado sorrateiramente antes da ex-cônjuge reparar na patifaria bancária, a vergaria pelo assédio impiedoso dos liquidatários falimentares, e deixaria Tiago livre nas Caraíbas, impune de escrúpulos e culpas, a transpirar cinismo. O tribunal moral estava encerrado ao som destas fitas negras. Tiago arfava perante o veredicto audível, dizendo à mesa que se tratou de basófia impensada, para engodo do namoro num arrufo de casais noturnos. Mas eu ri-me com nojo e questionei em alto e bom som perante o silêncio fúnebre. Fabricaste um atestado laboratorial falso a pente fino. Forjaste e usurpaste, e copiaste chancelas da segurança cibernética ao pixel, com notário criminal. Engordaste e limpaste estatística negra letal de doentes para enfiar pela goela abaixo da coroa de mercado. E juras perante quem respire a pés juntos que tudo isso é de uma premeditação insidiosa, real e palpável, mas o esvaziamento das contas nas Caimão é brincadeira de miúdos ao jantar de veludo. O silêncio do Tiago espelhou o fim da linha abismal e total, perante as luzes ofuscantes sem resposta, nulo e oco, à frente do holofote implacável do Conselho Luso de Valores e Auditorias da Saúde Nacional, onde seria julgado para escrutínio severo perpétuo. Às 11 da noite, no alto da torre corporativa da Lusitânia SGPS, mergulhada nas papeladas cruciais de restauração e planeamentos logísticos, escutei a minha assistente Mariana Lopes encostar-se à soleira da porta de cristal maciço. Senhora Presidente, o senhor Dr. Tiago Ribeiro encontra-se imobilizado junto à ala sul, na recepção exterior sob retenção do piquete de intervenção predial e súplica efusivamente por 3 minutos da sua audição particular, sem restrições ou barreiras. Blindadas, que lhe possamos providenciar ao invés da escolta compulsiva ao passeio exterior que ordenamos com eficácia policial padrão. Vislumbrei pela enorme divisória blindada espelhada translúcida a figura de Tiago encolhida e diminuta à porta da segurança, rodeada de fardados impassíveis, portando os papéis da vida estragada sob punho trêmulo febril. O assento formal da união relâmpago, com a doutora Mafalda encadernado, em anexo ao atestado formal de término conjugal dos 8 anos que enterramos. E a figura antes intocável vergou num joelho sobre o tapete institucional, implorando as vidraças perante mim. Inês, uma vez. Apenas escuta-me 5 míseros minutos neste buraco sem saída e explico tudo cara a cara e com alma nua. A voz abafada dele perfurava timidamente as aberturas. Mariana interpelou-me tacitamente, mas não ordenei o recolhimento das portas metálicas e permaneci estoica e surda, enquanto os últimos lamentos ecoaram rasgados. Anulo a certidão com a Mafalda nas calendas divinas de imediato, assim que os gabinetes judiciais o abrirem, e recomeçamos imaculados de folha limpa total desde o pilar. 8 anos de sangue, suor, glórias que cavalgamos aos infernos, com uma morte inglória estúpida de um erro grotesco assim por trás. As lágrimas eram genuínas e profanas. Eu despojei na totalidade as valências acionistas e o feudo empresarial, e Castilho esteve e ficará enraizado na tua esfera total divina originária, se a clemência do amor recíproco voltar pela janela dos perdões reais. Inês. Confesso os ilícitos da terra a quem disser, e apagamos, retificamos. Leonor Costa passou altivamente rumo ao exterior, interceptando o olhar fixo e seco que eu lhe propiciava com determinação de navalha sobre os ficheiros que alinhavava na secretária nobre. Inês. Algum decreto pastoral último a comunicar para esta ovelha ranhosa, na expulsão aos lobos cá fora, perante as autoridades portuárias? O divórcio não constitui um ativo transacionável num índice de compensação por perdas alheias no resgate marginal. Leonor aguçou os ouvidos perante a imutabilidade letal, ciente da farsa patética na ingenuidade modesta. 3 míseros baldes de esmola, 20.000 euros, tentaram sepultar as minhas asas sob o pretexto letal de um amor filantrópico para a exilar viúva do fardo moribundo, sem luxos de outrora que amealhei por trás. Hoje, detentora de um colosso ibérico intocável, com 15.000 milhões maciços, sem fenda aparente, perante os céus divinos de uma Lusitânia colossal, à mercê do estalo dos dedos,
perante o feudo que arruinara a traição, entrega os tesouros esvaziados da alma corrompida e suplicando devoto. Eu determinei impávida com a assinatura. O balcão de penhores encontra-se fechado. Fim de linha definitivo. Acabaram-se os trocos pífios e retóricas. Leonor rumou impassível. Tiago guinchou nos átrios, sob coação braçal ligeira do corpo de polícias corporativos privados ali. Doutora Leonor, por favor, deixe a Inês. Inês, meu Deus, deixe a Inês vislumbrar a verdade no pranto puro que carrego pelo resgate e entrego o espólio universal para sarar. Leonor, impessoal e monolítica, respondeu sem retornos tonais compassivos. A presidente Inês providencia de alto financiamento estrutural, total desprovido de esmolas ou de tributos morais do seu quinhão extinto de agora. E calou as lamentações de desculpa cínica e oportunista face à realeza divina revelada subitamente no momento propício final e encerrou as defesas. O processo legal correrá aos fóruns sem apaziguamento sentimental extinto perante o quadro do divórcio. As indemnizações devidas à presidente perante ilícitos colaterais são imunes ao retorno e resgate afetivo. Segurança expurgue-o sem apelo de volta para as vias do trânsito na capital. E sob escolta arrastado pela gola no escuro noturno luso, permaneceu com os 2 infames papéis encardidos das juras matrimoniais voláteis no vazio que o envolvia na rua, achando no delírio absurdo e vão da clemência capitalista que a anulação civil daquela certidão fútil esvaziava a mancha pútrida do cadastro letal da ambição que perdera no trilho sombrio da ambição infindável e irresponsável moral. Seguiram-se 6 meses de rescaldo sísmico da implosão legal sobre os alicerces corporativos que Tiago esmiuçara nas sombras de então. Em 5 grandes polos, os danos apurados restabeleceram ordens estruturais de uma Lusitânia, em purga exemplar de anticorpos lícitos nos corredores das salas, primeira instância da purga fulminante judicial, na usurpação do medo psicológico sob ameaça fúnebre, sem base clínica no divórcio da via lícita sob os fundos reais, redirecionamento crasso da fortuna paliativa curativa, na construção sumária da estalagem opulenta nupcial de fachada burguesa obscena. A segunda pedra sepulcral assinalou a peritagem forense e usurpação irredutível na chancelaria e firma do edifício Castilho, numa fraude hipotecária em larga escala, sob a chancela da subscrição adulterada para endosso indevido que inundara. A captação do megafundo perante acionistas, enganados pela falsa prosperidade fantasmagórica, que ruía sobre a argila pífia do engano total, sem suporte financeiro real, lícito nos alicerces lógicos da economia da startup, desfeita por tréguas fáceis na manipulação e ocultações, nos processos de auditoria legal cega do Conselho. No terceiro eixo de ordem e reparação de fundos exilados, clandestinamente na premissa e audácia, sem precedentes pela extorsão total da vida lícita para fuga à ilha tropical exilada nas Caraíbas, deserta da dor residual perante a queda, trágica, e as condenações por perdas nos buracos infernais, deixados abertos aos vendavais das perdas colaterais irresolúveis. Quarta dimensão punitiva, adulteração infame e perigosa de um algoritmo neural expurgado do sangue vivo imperfeito na roleta de ocultar o risco letal nos limiares infalíveis e mágicos da panfletagem mentirosa e perigosa na taxa mítica ilusória das glórias de mercado, enganando os decisores nos relatórios do bastidor técnico, real. A finalização quinta encerrou na usurpação dos créditos de Gênese, arquitetura ética integral, redigida à exaustão, na alvorada humilde do quarto sem berços que susteve sob asas, cegas, de um gênio, roubado perante investidores internacionais, sob a auréola intocável do seu reinado, desfeito nos confetes ocos de louros indevidos e manchados e mentirosos que caíram, esvaziados no chão inóspito do esquecimento final irrevogável, agora exposto perante pares absolutos. Claro que isto não pulverizou numa penada de um relâmpago divino as arcas bancárias e patrimoniais da figura do ex-marido no lixo total de desespero abissal. Interditos e providências congelaram contas espúrias a aguardar destrinça da purga fiscal, sem delírios sumários, indevidos nas transferências da sociedade de bens lícita,
nas separações a aguardar, trâmite justo, sem vinganças de Estado, policial puro, separando remessas limpas, de multas de reparação aos clientes expostos aos medos letais da avaliação infundada ou tratamentos falsamente apaziguadores ou desastres inibidos no apelo falso à segurança sem fundo palpável na ação. Custos extra para refazimento legal e psiquiátrico com apoio estendido às vítimas reais, suportados no fundo restrito das cauções que a cúpula apreendida exilava das suas fortunas obscenas com a tutela alicerçada perante as instâncias lusas. Oficiais imparciais. Falar de impunidade perante a ausência de cadáveres reais não aplaca na roleta russa clínica uma displicência moral e de ética profissional, a varrer perante multas levianas por desastres à tangente da desgraça humana, a descoberto no limbo frágil, a destituição na chefia de Ribeiro, imposta no rescaldo com bloqueios blindados na aprovação comercial da marca, sem apelos das cúpulas diretivas, varridas a preceitos puros sem regalias na comissão vitalícia e sem escopo nas ordens burocráticas confidenciais das bases hospitalares, de investigação clínica, sem volta a dar, de vez, sem regresso e banido, supresso e banido no rol de notáveis da Forbes ou da revista Exame, honras perdidas por conduta moral danosa e imperdoável aos parceiros iludidos em palcos pomposos, deserdado das praças públicas, onde a desgraça real se alicerça na infâmia, que arruína confianças perante parceiros da economia nua, quando perante novos portfólios, no trilho errante, os guardiões bancários puxarem dos dados vitais nas origens de chancelas, limpezas amostrais letais e falsificações na praça, exigindo carimbos lícitos de fé em peritagem cega. O ex-prodígio invicto dos discursos sedutores de captação, enredado mortalmente nos alvos estreitos das avaliações que dantes domava perante feitiços cênicos nos ecrãs mágicos, caía agora do Éden nos espinhos crus, duma purgação, burocrática eterna sem fé humana. O cerco esganava também irremediavelmente a Doutor. Mafalda esmagada e proscrita da ordem sagrada clínica, expurgada, caçada da fé profissional, no limbo de ordens ilegítimas e promiscuidade corporativa obscena e dolo letal, da intromissão vil perante chancelas alheias que esvaziaram a sua capa, perdidos os galardões, atirando as lamas às feridas puras, perante culpas repartidas, onde na hora fatal só restavam acusações, e punhaladas no ódio cego, culpando dolo nos ombros traídos mutuamente por extorsões imperfeitas, sem salvação. E a jura infame nos feeds instagramáveis de eterno matrimônio idílico, cedeu perante divórcios, envenenados e acusações bélicas sem limites, após as ruínas milionárias das verbas sumirem nas multas reais perante a luz do sol de novo, numa união corrompida de base. Se com criança ou sem a infância no rol, eu fechei os meus olhos isentos na vida, sem fúria sádica, num apelo humano perante erros da gênese maternal, não punível, face ao fardo puro, gerado sem culpa no desastre originário de adultos venenosos. Ali, o meu tio Antônio questionou no bastidor de análise nua da reconstrução vital dos farrapos que sobravam. Os anos extintos à dor serviram para as chagas esventradas nestes papéis. Inês, valerá guardar os escombros mortos por reerguer nas fundações? A minha resposta varreu e apaziguou corações duvidosos na esperança clara de amanhãs justos perante erros do homem, desvinculados dos méritos das veias técnicas imaculadas de equipas na sombra sem a culpa negra. Isolamos as maçãs podres nos quadros diretivos, expurgados pela justiça da pureza do suor nos algoritmos, e aos peões técnicos, abrimos portas vitais, ressuscitando ferramentas sem dolo para as alas clínicas, onde o alívio assistencial clama na urgência clara e pura a um apoio vital. A reestruturação da Fênix renasceu na alçada plena protetora do grande fundo corporativo da estrutura pilar do Grupo Lusitânia no selo final. Apagando a mítica Ribeiro Medtech das tabuletas num adeus de rebranding higiênico, a pureza funcional nas equipas validadoras e éticas, onde implementei e instaurei o meu polo férreo nas bases, com redutos imperfuráveis em 4 dimensões, imortais blindadas perante dolo avulso num ego caprichoso. Qualquer a sós,
sem a tutela das comissões imparciais, na balança clínica final. Primeiro selo real, blindando emissões de certificados médicos invioláveis, interconectados com verificação de metadados clínicos, impossibilitando vácuos documentais na origem obscura no Éden, sem rastros hospitalares, com peritos certificados, sem margens a furos. O segundo escudo, tracking inviolável, imutável via blockchain, de cada apuramento na amostragem original, barrando limpeza letal, estética de estatística negra nas glórias ilusórias, expurgando assim 98%, infundados de orgulho estéril e cego, perigoso na falha nua da humanidade, não matemática no poris. Hospital. Terceiro selo, forjado nas seguranças eletrônicas de certificações com rastreio impiedoso de geolocalizações lícitas nas rubricas, fechando buracos a raptos de autoria alheia e colagens visuais, ocas no vazio de controlos cegos de décadas, passadas ali num buraco obsoleto. No quarto altar, a arquitetura vital do risco ético na IA clínica, impondo redes e travas e dupla validação seniores para utentes específicos sem margens letais. Ao alarme falso ou silêncio fúnebre, errante, não acautelado antes da extensão. Maciça mercantil, desvairada e responsável nas feiras de Tebo. Exibição e feiras tecnológicas infundadas da soberba de investimento nulo e cego a perigos práticos e fatais. Quando inquirida no painel sobre as motivações inabaláveis obstinadas num selo perfeito antifraudes, sem tréguas às adulterações nos papéis que reestruturava ali, eu limitava o eco perante os engravatados, sem lágrimas nem dramatismos desvairados e puritanos, num apelo cego, a um veredicto final e pragmático absoluto, e cru na vida fria real. A própria forja de fardo irreal aniquilou na essência os 8 anos da minha paz roubada, à custa de extorsões no engano mudo, que me usaram sem perdão algum perante a mentira mais negra da carne e do sangue de quem se ama, num cancro fabricado sem existir, para arrancar a riqueza sem misericórdia pura de um divórcio fúnebre ali. Não aditei retóricas melodramáticas para adorno dos ouvintes boquiabertos na sala, e não cedi aos choros públicos ali perante ninguém. No renascer tecnológico, as glórias de acerto regressaram às salas clínicas, expurgadas dos espelhos distorcidos, perfeitos e imaculados, que falseavam vidas no abismo ali, exibindo a fealdade de erros de margem puros, nos limiares toleráveis aos cirurgiões nas tomadas, no apoio real fidedigno e transparente, no fim da linha, aos doentes, ali no resgate justo e honesto que mereciam de nós perante as falhas da cumpo da vere, técnica sem a ganância fúnebre, nua e obscena ali num buraco, irreal. A luxuosa habitação da Avenida Castilho purgou os seus demônios num ano devolvendo salas opressivas de glamour fútil, num complexo filantrópico puro, vocacionado para reinserção, resgates legais e proteção sem amarras e abusos patriarcais, escondidos de esposas vergadas nas perdas financeiras, em divórcios abusivos, cumprindo sonhos ocultos perante as estrelas de esforços sociais da minha mãe sepulta, que abraçava a igualdade da mulher perante a sociedade feroz de empresas obscenas, perante o amor, encaminhando vítimas para braços acolhedores institucionais competentes, perante dúvidas de abusos na farsa impune, sem dolo visível. Na soleira, o valor imobiliário supresso de cifrões deu espaço e resgate puro a mensagens nobres escritas ao sol, no muro impoluto final de escritura de fundações, num amor maternal absoluto, a verdade perante as nuvens ali, a garantir o resgate supremo aos que lutam pela libertação perante opressões letais absolutas na escuridão, num resgate perene à integridade pessoal, incólume no livre-arbítrio, na verdade pura imune ao opróbrio escuro. Após a inauguração, encerrei as cerimônias para descansar na reclusão e avancei rumo ao último piso seguro. Mas Nuno Almeida, o zelador, chamou, antes do aviso luminoso: Senhora Presidente Inês. O senhor Tiago implora um diálogo derradeiro nas alas de visitas, isolado de cabaixo na portaria. Hesitei na sombra. Coloque o senhor Tiago Ribeiro, contido nos perímetros estritos de barreira de recepção geral ali no hall, e aguarde por mim.
Desci perante a figura prostrada no círculo formal de insígnias penduradas nos colarinhos alheios sem passes livres. VIP de outrora, onde as barreiras da glória imune davam regalias plenas, a sorrisos perante guarda-costas obedientes na escória cega de honras mortas agora. Aproximou-se com o cartão de acesso temporário visível, pendurado no fato coçado, sobre as pedras lisas, sob o olhar da segurança que fitava cada respiração ofegante ali, sem fé, perante Inês. Inês, eu preciso de saber 2 pormenores só num vazio que corrói sem final. Tu topaste a toda a linha que era uma farsa, a minha agonia clínica desde cedo, e assinaste de cruz e pacata, num divórcio irrecusável, e cego ali no sofá, a troco de 20 mil porque querias aquilo de mim. O olhar petrificou nas mágoas fúteis, porque tu ansiavas e pedias ajoelhado para eu ser o prego cego, nessa alforria total, sem culpas morais. Não lutei com fardos inúteis, amarrando um impostor desesperado perante fugas encenadas, no engano à morte, por liberdade cega numa novela alheia e real. Desde quando soubeste atempadamente a verdade macabra de tudo sem gritares à face da escuridão no quarto, no labirinto da casa de banho, o olhar perdeu-se no espelho da mágoa ali, onde os restos de sumos encarnados falsificavam o medo perante pústulas mortais, em olhos de farsa sem pudor nas trevas reais. Sumos de tomate não sangram ferros puros da morte ali no ralo. O pormenor bastou no elo de revelações de códigos falsos e nomes na praia, forjados nos atestados a desfiar na areia, o resto das farsas no escuro e traições impunes que arruinaste de amor. Ele gemeu abafado perante a ignorância total, perante a fortuna que afogara cego no divórcio. Logo então tu desvendaste também a titularidade e fortuna oculta real que tinhas no castilho, desde a Gênese, e ficaste estática no trono mudo da fortuna, perante a farsa letal de mim ali sem abrires o jogo, e se me tivesses posto o espelho da fortuna gigantesca nas fuças perante tudo no escuro, o percurso no desastre não teria rumos letais absurdos sem divórcios perante nós. Os 15 mil milhões que cobiçavas perante abismos de fortunas que geririas aos milhões, nunca foi a chave do divórcio negro ou a porta de escape ou desculpa aos crimes cegos que inventaste. O teu abismo de traição não reside em não saberes, perante a fortuna obscena escondida no cofre fechado no palácio real. O meu olhar cortou o espelho da negação. Tu rebaixaste os trocos e escória pífia a míseros restos, porque mediste a ignorância humilde, submissa da mulher sem eira ou fortunas, para alargares com sacos de cêntimos irrisórios a miséria nua no engano de cancros imaginários. Perante milhões virtuais de parcerias e luxos espúrios, na glória da mentira com mafaldas vazias no estrado de amor sujo. Mas, após desvendar perante o sol, os rios de glórias de 15 mil milhões, num espelho de coroa real, para teu pasmo absorto e choque, perante fortunas colossais de ouro maciço, lícito da Lusitânia, e trono que rejeitei exibir no amor puro de nós, ajoelhas e despejas, e renegas parcerias e casamentos nojentos, para mendigar farelos de perdão, perante a Senhora da corte realeza divina, ali sem honras na alma e pureza num poço. Tu nunca cobiçaste e choraste o amor imaculado perante o vulto de Inês, sem coroa perante a vida despida, perante a doença fatal. Tu veneras estritamente ajoelhado e implorando clemência apenas a conta bancária abismal sem perdão que subjaz e que eu valho em cifrões de ouro impoluto num banco no trono. Virei perante a barreira de cristal num último adeus, cego à penumbra no elevador isolado, e frio com nuno estático, bloqueando o delírio inútil perante passadas cegas perante a Inês, na fúria de regresso infundado. Senhor Tiago, o cartão de acesso revogado impede qualquer acesso às áreas restritas, e virando as costas para as portas metálicas, a deslizar na prisão temporal, o gemido ressoou na esperança de fuga nula. Inês, não sobraram frestas na possibilidade fênix para resgate do amor no limbo perdido perante nós. O meu polegar cravou cego na pedra do comando de clausura mecânica fria, de descida de ascensor no vazio isolado da sombra num adeus. Nem uma cinza. O brilho cintilante derradeiro, capturado perante a cortina hermética,
encerrou-se estaticamente sobre a identificação plastificada vulgar que exibia o símbolo frio de esquecimento, preso ao peito vazio perante abismos intransponíveis. Dum, visitante. Temporário ali estático na rua, isolado para a eternidade de um portão no fim do trilho final de honras. As portas trancaram para sempre.